Depois da vitória por 1-0 contra o Avaí, o Internacional retornou para Porto Alegre, tem um dia de folga basicamente no CT Parque Gigante, mas a partir disso o Internacional já começa, a focar para o jogo da próxima segunda-feira contra o Juventude, em função neste momento do Internacional estar na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e na próxima rodada, com uma conjunção de resultados, já poder inclusive virar segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Além disso, eu vou te trazer duas informações, primeiramente sobre o Lisieiro, que é um jogador que vem ganhando espaço com o Internacional, porém tem contrato acabando. Além disso, também eu quero te trazer informações exatamente atualizadas sobre, neste momento, o Nonato, que completou a sua partida de número 50 no Fluminense e ainda continua essa negociação quanto à permanência ou não do atleta. Será que o Internacional e o Mano Menezes contariam com o jogador para a temporada de 2023? Essas e muitas informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo e só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito o desempenho na performance do canal também, quando deixa o teu gostei. Se tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e vai aqui no primeiro link na descrição e adquira agora mesmo o produto, beleza? Vamos começar então aqui com as informações junto ao Internacional, o Inter que venceu o Avaí pelo placar de 1-0 aos 53 minutos do segundo tempo, o Inter que ali estava mal na primeira etapa, foi bem no segundo tempo, conseguiu ali uma vitória no finalzinho, no lance onde o Lisieiro acaba dando quase um chapeuzinho no zagueiro Rafael Vaz acaba colocando a mão na bola, pênalti, e o Pedro Henrique acaba concluindo a gol e faz o gol de pênalti que decreta a vitória do Internacional por 1-0, vitória muito importante porque colocou o Internacional na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassando, por exemplo, até mesmo neste momento, o Inter chega na quinta colocação, teoricamente ainda não fica com uma vaga direta, mas como todo mundo sabe que a Copa do Brasil e Libertadores os campeões vão estar dentro desse G6, o Internacional aí já consegue, ficando na quinta colocação, teoricamente uma vaga direta para a Libertadores do próximo ano. Mas, além disso, além dessa vitória do Internacional, a partir de agora, o Internacional tem mais o confronto que é teoricamente mais fácil, que é contra o Juventude, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro nessa temporada, e o Inter joga contra o Juventude na próxima segunda-feira às 8 horas da noite. E esse jogo, inclusive, essa rodada, parece ser muito interessante para o Inter. Por quê? Porque todos os adversários do Internacional, novamente, vão enfrentar adversários complicados. Por exemplo, o Palmeiras enfrenta o Fluminense joga no Maracanã contra o Palmeiras. Então é um jogo difícil, é um jogo onde os dois times que estão na frente do Internacional se enfrentam, então um dos dois vai perder ponto e o Inter vai conseguir tirar essa vantagem de algum desses dois times, ou do Palmeiras ou do Fluminense. O ideal é que fosse um empate, até para o Inter conseguir tirar 2 pontos ali dos dois clubes, assim como foi nesse último final de semana, que o Inter tirou não só 2 pontos do Flamengo, mas também tirou 2 pontos do Palmeiras. Além disso, o Flamengo pega o Botafogo no Engenhão, o jogo também é um clássico lá no Rio de Janeiro, então também é um jogo complicado, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, um jogo também teoricamente complicado, o Red Bull Bragantino também é um time chato de se enfrentar, e o Atlético Paranaense também não vai ter vida fácil, porque ele joga contra o Ceará lá no Castelão, um jogo que também é muito complicado, então todos os times vão enfrentar confrontos muito complicados, times que estão na frente do Internacional, e o Inter teoricamente vai ser o confronto mais fácil, por isso que o Inter pode chegar inclusive a partir de agora na próxima rodada com 42 pontos, inclusive dependendo desse conjunção de resultados, virá segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Mas o Internacional, que nesta terça-feira está de folga. Isso mesmo, porque na manhã do CT para o Gigante, o Internacional retornou para Porto Alegre, em função de ter a partir de agora toda uma semana novamente de treinos, porque o Inter só volta a jogar contra o Juventude na próxima segunda-feira, e é um jogo no estádio Beira-Rio, ou seja, o Inter não vai precisar fazer uma grande viagem. A partir de agora o Internacional descansa nessa terça-feira, tem um dia de folga com os jogadores, e o Inter só volta a se reapresentar na quarta-feira, focando para o jogo contra o Juventude. Além disso, a gente sabe que o Mano Menezes não estará à disposição, em função
função de tudo que ocorreu ontem, né? O mano que foi expulso na partida contra o Avaí não vai estar à disposição. Mas um jogador, né, que vem atuando muito bem no Internacional e que realmente nessas últimas partidas começou a novamente ganhar espaço, principalmente com o Mano Menezes, é o Liziero, que foi um jogador que jogou no começo da temporada, né? Era titular ali um pouco com o Alexander Medina, fez um belíssimo clássico Grenal, para quem não lembra, né? O Inter que venceu o primeiro clássico Grenal da temporada por 1-0, o Liziero naquele Grenal foi muito bem na partida, fazia uma dupla ali junto com o Gabriel, e ele foi muito bem naquele clássico Grenal, né? E agora o Liziero também entrou muito bem na partida com o Avaí, tanto que ele participa do gol, né? Ele faz um chapeuzinho, em vez do Rafael Vaz acabar tomando o chapeuzinho, que poderia também virar um gol do Internacional, né? Ele prefere botar a mão na bola e não tomar o chapéu, e aí logo saiu o pênalti do Internacional. O Liziero que entrou bem ali no lugar do Johnny, né? E também parece, né, que o Liziero, como é um jogador que tem contrato terminando agora no final da temporada, para quem não sabe, o Liziero, ele não pertence ao Inter, ele pertence ao São Paulo, né? Ele foi trocado pelo Patrick no começo da temporada, né? Uma troca taco a taco, onde o Inter ainda ganhou com a saída do Patrick, né, R$1,5 milhão e o Inter trouxe aí no Liziero de maneira gratuita. No final da temporada, o Inter tem um passe fixado para poder adquirir o Liziero, né? Então, se o Inter quiser adquirir de maneira definitiva o Liziero, o Inter tem a opção de compra. Mas, como eu venho falando, como é um jogador reserva, acredito eu que o Inter não renove o contrato e o Liziero saia do Internacional no final da temporada, apesar de ser um jogador que começa a atuar bem novamente no Internacional. Mas um outro jogador, né, que nesse momento também vem ganhando muito espaço no Internacional, né, e é um jogador agora que nesses últimos jogos é titular, é o Johnny, que é um jogador que deve seguir como titular. Na partida contra o Juventude, como é um jogo no estádio Beira-Rio, um jogo teoricamente mais fácil, acho que o Mano vai colocar um time um pouco mais ofensivo, inclusive não está descartado daqui a pouco entrar o Pedro Henrique e o Wanderson de maneira junta, né, um do lado direito e outro do lado esquerdo, até para conseguir dar um poderio ofensivo para o Internacional um pouco mais forte, para conseguir sair com esse placar contra o Juventude um pouco mais elástico e até com uma vitória um pouco mais tranquila para o partido colorado. Além disso, também eu quero te trazer informações agora envolvendo o Nonato, né, que é um jogador que completou 50 jogos com a camisa no Fluminense, é um jogador que a torcida do Fluminense abraçou muito, é titular lá do Fernando Diniz, né, como eu falei, ele pertence ao Internacional, e para o Fluminense adquirir o Nonato por 50% dos direitos econômicos, tem que desembolsar cerca de 13 milhões de reais para o Internacional. E o Inter está esperando e só vai liberar o Nonato por esses 13 milhões, porque caso o Fluminense não queira o jogador, o Inter vai querer o Nonato para a temporada de 2023. O Mano Menezes também teria interesse no jogador, porque o Nonato, para quem não sabe, né, é um jogador que pode fazer tanto a primeira como a segunda função de meio campo, e é um jogador interessante, é um bom jogador para ter no elenco, tanto que ele é hoje titular, né, e camisa 8 do segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Nonato é um jogador que o Inter teria uma espécie de reforço caseiro e até pretende negociar o jogador apenas pelo valor da sua multa, né, que está no passe estipulado junto ao Fluminense, que seria de 13 milhões de reais, beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa também aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero ter gostado, um grande abraço, não esquece também de ir aqui no primeiro link na descrição e conferir o Ativo Ultra, que tem uma entrega totalmente sigilosa, beleza? Então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!